Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula. E nesta aula de hoje, nós iremos aprender a determinar o máximo divisor comum de dois ou mais números, como já está aí na telinha de vocês. E como é que nós iremos fazer para determinar o MDC? Nós iremos nos apropriar de três métodos, iremos aprender três métodos. Quais são eles? O primeiro é o que está aí na tela de vocês, pelo conceito de divisores. O segundo, utilizando a decomposição de um número em fatores primos. E o terceiro, ele é bem parecido com o segundo, só que essa decomposição aqui no terceiro método vai ser uma decomposição simultânea, tá bom? E aí, minha gente, para que vocês possam entender bem essa aula de hoje, você precisa, né, cada um de vocês que está aí do outro lado da telinha, precisam ter enraizado na mente de vocês alguns conceitos. São eles o de divisores, muito importante. Se a gente vai falar de máximo divisor comum, se você não sabe o que é um divisor, você precisa saber para aterrissar nessa aula de hoje, senão vocês não vão entender nada, tá? Então, de divisores, de números primos, decomposição de um número em fatores primos. Vocês precisam desses conceitos para entenderem bem a aula de hoje. E essas aulas aqui que eu acabei de listar estão fixadas aqui no card. Assistam primeiramente para depois caírem nessa aula aqui para que vocês possam entender cada coisinha do que nós iremos conversar. Tudo bem? E, gente, mas antes de a gente entrar no conteúdo propriamente dito, deixa eu te fazer um pedido bem rápido. Eu preciso de cada um de vocês que está aí do outro lado da telinha para fazer com que esse canal continue crescendo. E para isso, você só precisa deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma aula. Eu sei que você se esquece, então já vai deixando aí o like e a sua inscrição. E aí a gente combina um negócio aqui. Se você não gostar dessa aula, lá no final, você tira o seu like, você tira a sua inscrição. Estamos combinados? Pois vamos lá, ó. Então, como determinar o MDC de dois ou mais números? O primeiro método é pelo conceito de divisores. Lá na aula de divisores, nós aprendemos a listar os divisores de um número. E aqui eu já deixei listado, né? Os divisores de 18 estão aqui, ó. Divisores de 27 estão aqui. Divisores de 45 estão aqui. E o que é que a gente pode perceber, né, olhando para essas três listas de divisores? Que eles têm divisores em comuns. Vocês conseguem ver? Olhem aqui comigo. O 18, 27 e 45 ó, tem o 1 em comum como divisor. Quem mais vocês podem me listar aí? O 3, né? O 3 também é comum aos três números, né? O 3 também. Quem mais vocês conseguem perceber? O 9, né? O 9 também está nas três listas, certinho? Então, só isso, né? Só isso. Então, minha gente, 1, 3 e 9 são divisores comuns ao 18, 27 e 45. E qual é a ideia do maior divisor comum? O próprio nome está dizendo que é o quê? Quem é o maior divisor comum a esses três números aqui? 18, 27, 45. Aqui, ó, o 9. Pronto. Então, ó, desse jeitinho, vamos dizer assim, um pouquinho mais tradicional, para não falar outro nome, nós conseguimos determinar o MDC de 18, 27 e 45. Quem é? É o 9. Ponto. Só que esse método, minha gente, ele é um pouquinho demorado, né? Dependendo do tamanho do número. Né? Porque aqui eu coloquei números pequenos, então para achar os seus divisores é relativamente fácil, né? Divisor de 18 aqui, ó, 27, 45. E aí depois só você vê, vamos dizer assim, a intersecção, né? Exatamente o que? Os divisores comuns. E para achar o maior divisor comum, é só olhar a lista e pegar o número maior, que aí é que a gente quer, certo? E a gente já pode perceber uma coisa aqui, né? Lá na aula de divisores, nós falamos que o 1 é divisor de todo e qualquer número, certo? Então, nós podemos concluir que sempre o menor divisor comum a qualquer número é quem? 1, certo? Então, sempre o menor divisor comum vai ser 1, certinho? E o maior divisor comum nós precisamos fazer essa listagem ou os próximos métodos que nós iremos estudar agora. Quem é o próximo método? O próximo método é o de decomposição em fatores primos.
E agora vocês já vão ver vantagem nesse método. Por quê? Olha aqui o tamanho do número do 405. Vamos listar os divisores do 45, do 405, do jeito que a gente listou aqui. Listar o de 54 e depois achar os divisores comuns e pegar o maior, vai demandar um certo tempo. Então, esse método aqui, nós iremos fazer o quê? Decompor cada número desse aqui em fatores primos. De que forma? Vamos pegar aqui o 54 e vamos efetuar a sua decomposição, como já aprendemos em aulas anteriores. Então, 54, nós podemos dividir aqui, ó, por 2, né? Porque 54 dividido por 2 dá igual a 27. Podemos dividir o 27, não mais por 2, mas agora por 3, né? 27 dividido por 3 dá igual a 9. O 9 dá para dividir por 3, né? 9 dividido por 3 vai dar 3. E o 3 só vai dar para dividir por 3, que dá igual a 1. Então, nós podemos dizer, minha gente, que essa decomposição do 54 aqui, ela é o quê? 2 vezes 3 elevado a 3, né? Já que eu vou ter aqui, ó, o 3 multiplicando com ele mesmo 3 vezes, tá bom? Então, esse aqui de baixo, eu vou até dar um destaque maior, é a decomposição do número 54. Beleza, agora nós iremos fazer a do 405 aqui de lado da mesma maneira, tá bom? Então, o 405, eu já vou iniciar aqui dividindo ele por 3, tá? E aí alguns podem até perguntar assim: "Ah, Daniel, como é que você tem tanta habilidade nessas divisões e tudo mais, já saber que dá por 3?" Pela seguinte pela seguinte coisa, né, que é o quê? Critério de divisibilidade. Tem aula aqui no canal que vocês podem assistir para ficar craques também, beleza? Então 405 dividindo por 3 dá igual a 135. 135, minha gente, também dá para continuar dividindo por 3. E esse resultado é igual a 45. 45 também dá para dividir por 3. Isso aí vai dar igual a 15. O 15, agora ainda dá, né, para dividir por 3, né, que dá igual a 5. E o 5 dá para dividir por 5, que dá igual a 1. Beleza, então aqui ó, nós vamos ter agora a fatoração do 405. Como é que ela vai ficar, ó? Vamos pegar aqui, ó, deixa eu trocar aqui a cor do lápis. Então vai ser o quê? 3 elevado a 4 vezes 5. Ok, então essa daqui, minha gente, é a fatoração do 405. Daniel, e o MDC, como é que a gente faz? Então, nesse métodozinho aqui, ó, onde a gente decompõe cada número separadamente em fatores primos, nós iremos olhar para os fatores comuns, certo? Então, quem são os fatores comuns? Nós temos aqui o 3, somente. O 2 não é comum, ó, o 2 só tem aqui, não tem aqui. O 5 só tem aqui e não tem aqui. Então, o nosso fator comum é o 3, tá bom? E aí, nós iremos pegar, minha gente, o fator comum que tem o menor expoente. Então, qual desses aqui tem o menor expoente? O 3 elevado a 3 ou o 3 elevado a 4? O 3 elevado a 3, né? Então, o MDC vai ser dado exatamente por 3 elevado a 3, que é igual a 27, que é exatamente o MDC de 54 e 405, certinho? Ainda está difícil? Então, vamos fazer mais um exemplo aqui para que a gente possa desbugar a mente de vocês, vamos dizer assim, tá? Então, MDC de 26, 39, 65. Como é que a gente pode fazer? Novamente, minha gente, eu vou fazer a decomposição de cada número desse daí, né, em fatores primos, de maneira individual. Agora eu quero a ajuda de vocês, tá? Então vai ser o seguinte, ó, vamos pegar aqui 26, passar aquele velho tracinho e vamos dividir. 26 nós podemos dividir por quanto? Por 2, né? Por quê? 26 dividido por 2 dá igual a 13. Perfeito. E o 13 dá para dividir por quanto? Somente por 13, né? Então vai ficar 13, que aqui vai dar igual a 1. Então, como é que fica, minha gente, a fatoração do 26? Deixa eu só pegar aqui minha borracha direitinho. Como é que vai ficar a fatoração do 26? Vai ficar 2 vezes 13. Tá aqui. Show de bola. Como é que vai ficar agora a fatoração do
39. Vamos lá, 39, minha gente, dá para dividir por quanto? Digam aí para mim. 39 dá para dividir por... Dá pra dividir por 3, né? Porque 39 dividido por 3 é igual a 13. E, novamente, a gente já sabe que 13 só vai dar para dividir por 13, que dá igual a 1. Então, como é que fica a fatoração do 39, né? A decomposição do 39 vai ficar 3 vezes 13. Então, nós temos aqui a decomposição do 39. E o 65, minha gente, como é que fica? Vamos lá, 65. Nós podemos dividir por quanto? Digam aí para mim. Por 5, né? Então, 65 dividido por 5, adivinha, dá quanto? Vai dar 13 também. Por incrível que pareça, também dá 13. E o 13 só vai dar para dividir por 13, que dá igual a 1. Como é que fica a decomposição do nosso 65? Fica igual a 5 vezes 13. Beleza, minha gente. Então, nós temos aqui a decomposição do 65, né? Decomposição do 39 e decomposição do 26. E agora, como é que vai se dar o MDC? Bem simples. Igual nós fizemos anteriormente. Como é que foi aqui? Vamos lembrar. Nós olhamos para os fatores comuns, que foi o 3, e pegamos aquele de menor expoente. Então, vamos olhar aqui. Ó. Quem são os fatores comuns? O 13, né? O 13 está nos 3 camaradas. Aí aqui, ó, o 13 está elevado a 1, aqui também, aqui também. Então, o menor expoente é 13 elevado a 1. Então, o que nós podemos concluir do MDC de 26, 39 e 65? Esse MDC é igual a 13. Só isso, minha gente. Então, como é que nós podemos estabelecer aqui um pequeno resumo para que vocês possam lembrar desse segundo método? Bem simples, eu deixei anotadinho aqui no meu caderno. Vocês vão olhar para os fatores comuns com menor expoente. Fatores comuns com menor expoente. Beleza, só isso. Se houver, minha gente, se houver mais de um fator comum, vocês vão multiplicar esse daí, mas sempre vocês vão pegar o de menor expoente. Certinho? Anotado? Então vamos seguir para o nosso próximo método. Esse daqui ainda é um pouco trabalhoso, certo? Esses dois primeiros métodos ainda são trabalhosos. E aí vem o terceiro método, que é o mais usual, né? Que as pessoas mais usam, que é fazer esse segundo método aqui, só que tudo junto agora. Ao invés de nós fazermos aqui 26 de um lado, 39 do outro e 65 do outro, agora vai ser todo mundo no mesmo lugar. Como assim, ó? Vem aqui comigo. MDC de 126 e 105. Veja até o nome do método, né? Pelo processo prático. Então, se ele é prático, então provavelmente vai ser o melhor método para nós utilizarmos. Então, como é que nós iremos fazer? Como eu falei, ao invés de eu separar 126 de um lado, 105 do outro, vamos colocar todos juntos. Então, vai ficar assim, ó. Vamos colocar aqui 126, 105. E aí nós passamos um tracinho. É bem parecido, minha gente, com o MMC. Só que aí vai ter uma pequena diferença que aí a gente vai falar aos poucos, como quando nós formos fazendo, tá? Então, nós podemos dividir aqui por quanto? Por 2, né? 126 dividido por 2 dá igual a 63, tá? O 105 não dá para dividir. O que é que a gente faz? Repete. Lembrando, essa divisão aqui não precisa ser achar um número que dê para dividir os dois, tá? Se der para dividir um, vai na fé, tá? Então, como foi aí? Colocamos o 2 que dava para dividir pelo 126. E aí, ó, dividimos o 105 e repetimos. E agora? Não dá mais para a gente dividir por 2, mas já para a gente dividir por 3, né? Então, vamos dividir aqui por 3. E aí nós temos 63 dividido por 3 dá igual a 21. E 105 dividido por 3 também dá. Isso aí vai dar igual a 35. E aí preste atenção aqui numa coisa. Viram que agora o 3 deu para dividir os dois? Então esse 3 aqui, vocês vão dar um destaque nele, certo? Sempre que o número der para dividir os números ao mesmo tempo, você destaca, tá bom?
Por quê, Daniel? Lá no final vocês vão descobrir, beleza? E agora, dá para dividir por quanto? Ainda dá para continuarmos dividindo por 3, tá? Então, ó, vou dividir por 3. 21 dividido por 3 dá igual a 7. E 35 não dá, né? Então, a gente repete. Então, 35 vamos repetir. Beleza. Podemos dividir por quanto? Por 7, né? 7 dividido por 7 dá 1. 35 por 7 dá igual a 5. Vocês viram o que foi que aconteceu? O 7 deu para dividir os dois, né? Então, o 7 também vamos destacar. E aí, olhem uma coisa aqui, minha gente. Eu não vou mais continuar aqui até todo mundo chegar em 1. Se pelo menos um dos números chegar em 1, então eu já vou parar aí. Porque o nosso objetivo sempre é pegar esses números aqui que dá para dividir, os números ao mesmo tempo. A partir daqui, minha gente, se pelo menos um já chegou em 1, não vai ter mais número que dê para dividir eles ao mesmo tempo, né? Porque esse daqui vai ficar repetindo, né? Aí vamos dividir nos outros. Ou seja, não vai ter mais aquele número que dê para dividir todos ao mesmo tempo, tá? Porque o que nos interessa são eles, que no caso aqui é o 3 e o 7. Lá em MMC, o que é que vocês fazem? Vocês fazem até chegar no 1, depois pegam todos os números daqui e multiplicam. No MDC, não. No MDC, a gente só precisa dos números aqui que dividiram ao mesmo tempo, tá? Os dois. Depois a gente faz o que com eles? Multiplica. Então, o MDC de 126 e 105 é igual a 3 vezes 7. E 3 vezes 7 é igual a 21. E aí nós temos aqui o MDC calculado bem tranquilo. Certinho? Belezura? Pois vamos seguir. Ó, você já vê que ele é um processo prático, porque esses daqui a gente tem que fazer até um, né? Aqui nem precisamos fazer. Só um chegou no 1, já paramos. Tá? Então anotem essa dica aí para que vocês não se esqueçam, tá? Vamos seguir, ó. Agora, ó, MDC de 64, 98 e 120. Então, vamos colocar aqui, ó, 64, 98 e 120. Se vocês já pegaram o espírito aqui da coisa, já conseguiram entender como é que a gente calcula o MDC, então pausem o vídeo, tentem fazer, que agora eu vou trazer a resposta, tá bom? Então, MDC de 64, 98 e 120. Vamos lá. Nós podemos aqui dividir por quanto? Podemos dividir por 2, né? Então, vamos dividir por 2. 64 dividido por 2 dá igual a quanto? Dá igual a 32, não é? 98 também dá para dividir por 2. Quando divide, isso daí vai dar igual a 49. E 120 dividido por 2 dá igual a 60. O que é que a gente vai fazer com 2? Nós iremos destacá-lo. Por quê, Daniel? Porque deu para dividir os 3, certo? Se não tivesse dado, nós também não destacaríamos. Belezinha? Tranquilo? Vamos seguir. Agora, nós podemos dividir por quanto? Dá para continuar por 2, né? Então, ó, vamos colocar aqui por 2. 32 dividido por 2 dá igual a 16. 49 não dá, né? Por 2, então vou fazer o quê? Repetir. Acontece. 60 dividido por 2 dá 30. Esse 2 deu para dividir os 3? Não deu, né? Então, destaco? Não. Vamos seguir. Podemos continuar dividindo por 2, certo? Então, vamos dividir aqui, ó, 16 por 2, que dá igual a 8. 49 já sabemos que não dá para dividir por 2, né? Então, vamos repetir. 30 dividido por 2 dá igual a 15. E aí, paramos. 2, novamente, não deu para dividir todos, né? Então, não destacamos. Vamos continuar dividindo por 2, né? Já que tem esse 8 aqui que dá para dividir por 2. Então, 8 dividido por 2 dá 4. 49, repito. E o 15, também repetimos. Vamos novamente dividir por 2, né? Porque ó, o 4 aqui, isso aqui é um 4, tá, minha gente? Não é um 9, isso aqui é um 4. E aqui, ó, é um 4 também. Então, 4 dividido por 2 dá 2. 49, repito. 15, repito. Ainda não dividi os 3. E novamente vou dividir por 2, que vai dar 1, 49 e aqui o 15, né? Repetimos eles. Certo? Veja, pelo menos um dos números aqui, ó, já chegou no 1. Deixa eu até ajeitar isso aqui que ficou bem bagunçado. Já chegou no 1. Então não preciso continuar dividindo os outros, porque eu não vou achar mais esses numerozinhos que dê para dividir todo mundo ao mesmo tempo. E olha que interessante. Só um que deu para dividir os 3 ao mesmo tempo, que foi
esse 2 aqui lá do início. Então esse 2 é o quê, gente? Na nossa conta, é exatamente o MDC de 64, 98 e 120. Ele é o maior de todos. Apesar de ser tão pequenininho, mas ele é o maior divisor comum desses três números aí, do 64, do 98 e do 120. Belezinha? Vamos seguir que nós temos muitos exemplos aqui para nós resolvermos. Então nós temos aí mais um exemplo: 420, 480 e 600. Pausem o vídeo, tentem fazer. Agora eu vou trazer a resposta, tá? Matemática vocês têm que praticar, né? Então pratiquem. Vocês já estão com isso aí na mente, agora é praticar. Vamos seguir, ó. Então, novamente, ó, 420, 480 e o 600. Então, a gente faz o quê? Passa aquele velho tracinho aqui e vamos efetuar as divisões sucessivas. Vamos lá, primeiramente, por quanto? Por 2, né? Então, vai ficar ó, 420 dividido por 2 dá igual a 210. 480 dividido por 2 dá igual a 240. E 600 dividido por 2 dá igual a 300. Olha que coisa boa, né? O 2 deu para dividir os 3, não foi? Então a gente destaca, né? Então vamos deixar o nosso destaque aqui no 2. Beleza. E agora? Podemos dividir por 2, né? Então vamos dividir por 2. 210 dividido por 2, isso dá igual a 105. 240 dividido por 2 dá igual a 120. E 300 dividido por 2 dá igual a 150. Vocês viram aí novamente? O 2 deu para dividir todo mundo. Então, esse 2 nós iremos destacá-lo. Belezinha. E agora, vamos continuar dividindo por 2? Vamos, né? Tem dois números aqui que dá para dividir, então vamos dividir. O 105, que não dá para dividir, a gente repete, né? Então vai ficar aqui, ó, 105. Repetiu. 120 dividido por 2 dá igual a 60. E 150 dividido por 2 dá igual a 75. Vejam, ainda dá para a gente dividir por 2. E veja, esse 2 aqui só dividiu esses dois de cá, né? Então, a gente não destaca. Aqui, ó, dividindo por 2. Ó. 105 dividido por 2 não dá, então a gente vai repetir. 60 por 2 dá 30. 75 dividido por 2 não dá, vamos repetir. Como o 2 só deu para dividir o 60, não vamos destacá-lo. Novamente, vou dividir por 2, né? Por conta ó, do 30 aqui, né? Então, 105. 30 por 2 vai dar igual a 15. E o 75, vamos repetir. Beleza. Agora, já não dá mais para dividir por 2. Mas já para a gente dividir por quanto? Por 3, né? Então, ó, agora o 105 dá para dividir por 3. 105 dividido por 3, isso dá igual a 35. 15 dividido por 3 dá igual a 5. E 75 dividido por 3 dá igual a 15. Veja, esse 3 dividiu todo mundo, então a gente destaca. Deixa eu mudar aqui a cor do lápis. Então a gente destaca, tá bom? Deixa eu até aumentar esse tracinho aqui, porque já tá ficando pequeno demais. Ainda dá para dividir por 3, não dá? Ó, esse 15 aqui eu vejo que dá para dividir por 3. Então nós iremos dividir, ó. 35 não dá para dividir por 3, vou repetir. O 5 também não dá, vou repetir. 15 dividido por 3 dá igual a 5. Beleza, se 3 destaca, não destaca. E agora, dá para dividir por 5, né? 35 dividido por 5 dá 7. E 5 dividido por 5 dá igual a 1. Veja, como esses daqui já chegaram em 1, eu vou parar aí, certo? E veja, também, esses 5 aqui tem que destacar, tá? Não vai esquecer não, já ia esquecendo. Não se esquece de destacar. E agora, minha gente, basta pegar quem a gente destacou e multiplicar para achar o MDC desses três números. Então, quem são eles? Ó? O 2 vezes 2 vezes 3, ó, que está aqui embaixo, vezes 5. Quanto é que dá o resultado disso aqui? Ó? 5 vezes 2, 10. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 10 igual a 60, que é o MDC de 420, 480 e 600. Já tá facinho, né? Calcular o MDC. Viram que, ó, se formos fazer isso daqui lá pelo primeiro método, né, que nós fizemos, veja que ia dar muito trabalho, né? Ter que listar os divisores de 420,
os divisores de 480, os divisores de 600 ia dar muito trabalho. Ter que fazer pelo segundo método também ia dar muito trabalho, né, já que os números são grandes, né, também ia dar muito trabalho. Fazer por esse terceiro método aqui, dá trabalho, mas menos ainda, né, então nós reduzimos o nosso trabalho, tá bom? Falta um exemplo para a gente acabar a nossa aula de hoje, esse daqui, um exemplozinho pouco mais rápido, digamos assim, né. Então, ó, o MDC de 11, 18 e 25. Vamos ver quem acerta. Quem é o MDC de 11, 18 e 25? Faça aí, pausa o vídeo, tenta fazer, e agora eu vou trazer a resposta. Então, ó, MDC de 11, 18 e 25. Como é que a gente faz? Da seguinte maneira, vamos dividir aqui inicialmente por 2, né? Então, vamos dividir primeiramente aqui por 2. O 11 não dá para dividir por 2, repito. 18 por 2 dá 9. E 25 não dá para dividir por 2, repito. Posso dividir por quanto? Por 3, né? Por 2 já não dá. Veja, esse 2 aqui, como dividiu somente o 8, nós não damos destaque. Agora nós iremos dividir por 3, né? O 11 não dá para dividir por 3. Repito, 9 dividido por 3, que dá 3. 25 por 3, não dá. Vamos repetir. E agora eu vou dividir novamente por 3. O 11 vou manter. 3 dividido por 3 dá 1. E o 25 dividido por 3, nós iremos repetir. Veja, já temos um número que chegou em 1. Até aqui, não destacamos ninguém, minha gente. E agora? Veja que depois daqui, como eu falei, nós não vamos ter mais ninguém para destacar, não tem como. E agora, quem é o MDC do 11, 18 e 25? Não tem? Tem sim. Lembra daquele camarada que a gente falou lá no início? Do 1, que é divisor de todo mundo? Então, se aquele não tem, vamos dizer assim, ninguém, né, que seja maior que ele, então o MDC vai ser quem? O próprio 1. Se não tem ninguém além do 1, como divisor comum, então o MDC desses três números é o próprio 1. E aqui vem uma definição bacana, né, para a gente finalizar essa aula de hoje, que é o quê? Quando dois ou mais números tiver esse MDC igual a 1, nós dizemos que esses números são números primos entre si, tá? Então, números primos entre si. Preste atenção no que a gente está falando. Não vão sair dizendo por aí que o 18 é primo, que o 25 é primo. Não. Entendam como é que é a definição. Quando o MDC de dois ou mais números dá igual a 1, como é o nosso caso, nós podemos dizer que esses três números, 11, 18 e 25, são números primos entre si. É diferente. Tá? O 11 ali ele é primo. Tá? O 18 ele é composto. Tem aula sobre isso aqui, já falei, tá no card. Qual é essa ideia de números primos entre si? Quando o MDC desses números dá igual a 1, que é o nosso caso. Então não vamos confundir a ideia dos números primos, que nós vimos lá em outras aulas, com a ideia de números serem primos entre si, né? Números primos entre si, a ideia de que o MDC ser 1 e números primos ter apenas, né, como divisor o 1 e ele mesmo. Fixado na mente? Facinho, né, minha gente? A ideia do MDC, aprenderam bem direitinho os três métodos, e aí vocês escolhem o melhor método para que vocês possam encontrar o MDC. Então faz o seguinte, deixa aí nos comentários qual foi o método que você mais gostou de ter aprendido aqui sobre MDC. O que foi que você mais gostou de ter aprendido aqui nessa aula? Deixa aí nos comentários para eu ver, belezinha? Então, minha gente, eu finalizo essa aula do mesmo jeito que eu comecei lá no início, fazendo aquele pedido inicial. Se você ainda não deixou o seu like, se ainda não se inscreveu no canal, ainda dá tempo. Deixa o teu like aí nesse vídeo, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhuma aula. E também compartilhe esse vídeo com seus amigos. Faça com que esse vídeo chegue a cada vez mais pessoas. Eu preciso de cada um que está aí do outro lado da telinha para fazer com que esse canal continue crescendo cada vez mais. Posso contar com vocês? Combinado, minha gente? A gente se encontra numa próxima aula. Valeu, galera!